Eles tentaram declará-la incapaz. Dona Estela parou diante da porta de vidro às 18h42, com a mão ainda fechada sobre a chave do arquivo reservado. Do outro lado, Lívia falava ao telefone com alguém que não fazia parte da família. Se ela continuar recusando, eu vou interná-la mesmo contra a vontade dela. A voz da nora não tremia. Não temos mais 48 horas. Durante 27 anos, Estela comandara o Grupo Vasconcelos e sobrevivera a 2 aquisições hostis. Agora, aos 68, ouvia a mulher de seu filho decidir onde ela seria trancada. Eduardo não pode saber ainda, continuou Lívia. Se souber, vai tentar protegê-la do jeito errado. Estela baixou os olhos para a chave em sua mão. Podia abrir a porta, exigir uma explicação e retirar Lívia do prédio naquela mesma noite. Não fez nada disso. Deu 2 passos para trás, tirou o celular da bolsa e ligou para o advogado que não procurava havia quase 9 anos. Doutor Álvaro, disse, sem desviar os olhos da sombra de Lívia atrás do vidro. Ative a cláusula Aurora. Houve silêncio na linha. A senhora tem certeza? Ela respondeu apenas uma vez. Quero saber quem se move primeiro quando acreditar que eu perdi o poder. Quando Lívia saiu do escritório, encontrou o corredor vazio, exceto por Estela junto ao elevador privativo, examinando no celular um relatório financeiro como se estivesse ali havia poucos segundos. A jovem diminuiu o passo e por um instante os olhos das duas se encontraram no reflexo metálico das portas. A senhora ainda está aqui? Perguntou Lívia, guardando o telefone depressa demais dentro da bolsa. Estela levantou o rosto e percebeu que a nora tinha os dedos frios, porque esfregava uma mão na outra como sempre fazia, quando tentava esconder preocupação. Meu nome ainda está no topo do prédio, respondeu. Por enquanto, costumo ser a última a sair. Lívia abriu a boca, talvez para explicar alguma coisa, mas o elevador chegou antes e Estela entrou sem convidá-la. Lívia segurou o sensor antes que as portas se fechassem. Estela, preciso falar com a senhora sobre os medicamentos. A sogra observou o rosto dela por 2 segundos longos. Tom baixo tornou tudo pior. Lívia soltou a porta e Estela desceu sozinha, levando consigo uma frase incompleta, um plano que ninguém conhecia e a certeza de que antes da manhã seguinte alguém cometeria o primeiro erro. No trajeto até a casa da família no Jardim Europa, Estela pediu ao motorista que evitasse a marginal, embora soubesse que chegaria atrasada ao jantar. Precisava de tempo para reconstruir em silêncio as últimas semanas. A primeira tontura acontecera numa terça-feira, 40 minutos antes de uma reunião sobre a venda de uma divisão pouco lucrativa do grupo. A segunda surgira 10 dias depois, justamente quando o conselho discutiria a renovação do mandato de Caetano como diretor financeiro. Na terceira, confundira o nome de 2 conselheiros diante de 11 pessoas. Todos haviam atribuído os episódios ao cansaço. Estela também, até perceber que as crises sempre apareciam após o comprimido branco servido no fim da tarde. Nos últimos 3 dias, porém, a cápsula havia mudado discretamente de formato, mais estreita e com uma marca azul quase invisível. Quando perguntou à governanta, recebeu uma resposta simples. O laboratório havia trocado a apresentação. Estela aceitara a explicação, mas agora recordava a maneira como Lívia olhara para a caixa de medicamentos na noite anterior, demorando um pouco mais do que o necessário antes de devolvê-la à bandeja. A nora sabia de alguma coisa. A questão era saber desde quando e para quem estava trabalhando. Na casa, Eduardo já esperava perto da mesa, com a gravata afrouxada e o celular apoiado sobre uma pilha de documentos. Aos 40 anos, ele tinha o mesmo olhar do pai, quando tentava parecer calmo diante de uma ameaça, embora não possuísse a mesma paciência. Caetano chegou poucos minutos depois, trazendo uma garrafa de vinho de uma safra cara e um sorriso bem medido preparado diante do espelho. Lívia foi a última a entrar. Sentou-se ao lado do marido, mas deixou uma distância de alguns centímetros entre os dois. Detalhe que Estela notou antes mesmo de a governanta servir a entrada. Conversaram sobre um contrato em Curitiba e a viagem de Eduardo a Brasília, enquanto evitavam mencionar as ausências recentes de Estela. Foi Caetano quem abriu a porta que os outros fingiam não ver. Tia, soube que a senhora teve outra queda de pressão ontem, comentou cortando o peixe com movimentos lentos. Ela ergueu os olhos. Não contara aquilo a ninguém além de Lívia e da governanta. Foi apenas uma tontura. Caetano inclinou a cabeça.
Claro, mas a reunião de quinta é importante. Talvez seja melhor eu assumir a apresentação. Lívia pousou o garfo. Ela não pediu que você assumisse nada. Eduardo olhou para a esposa com uma impaciência contida. Ele só está tentando ajudar. Estela bebeu um pequeno gole de água e guardou a informação. Caetano sabia demais, e Lívia reagia como alguém que temia o relógio. Depois do prato principal, a governanta trouxe a bandeja de prata com os medicamentos, como fazia todas as noites havia 5 anos. Ela pegou o comprimido mais estreito entre os dedos e o girou sob a luz do lustre. A marca azul estava ali, pequena, quase elegante. Esse não é o mesmo de antes, disse, sem olhar para ninguém. A governanta parou ao lado da cadeira. A farmácia garantiu que mudou apenas o fabricante, Dona Estela. Caetano se inclinou com uma expressão de cuidado. Foi o Dr. Nogueira quem autorizou, não foi? A pergunta soou natural, mas Estela jamais mencionara quem revisara aquela prescrição. Lívia se levantou antes que a sogra levasse o copo à boca. Não tome. A frase saiu firme demais. Eduardo virou o rosto para ela. O que foi agora? Lívia pegou a cartela da mão de Estela e verificou o código impresso no verso. Essa dose precisa ser confirmada. Caetano apoiou os cotovelos na mesa. Desde quando você controla os remédios dela? Lívia não respondeu, e esse silêncio fez o ar da sala mudar. Eduardo estendeu a mão. Me dê isso. Ela segurou a cartela com mais força. Eduardo, não. Você está escondendo alguma coisa. Estou tentando impedir que aconteça algo pior. Estela observava todos sem interferir. Até que uma onda de calor subiu pelo pescoço. E a sala pareceu afastar-se alguns centímetros. O copo escapou de sua mão e bateu no prato sem quebrar. Lívia chegou primeiro, segurando o braço da sogra antes que ela caísse para o lado, enquanto Eduardo empurrava a cadeira e chamava a governanta. Estela permaneceu consciente, mas as vozes ficaram abafadas por alguns segundos, como se viessem do fundo de um corredor. Sentiu os dedos de Lívia pressionando seu pulso, depois a mão dela tocando sua testa, e ouviu a nora ordenar que ninguém lhe desse o segundo comprimido que estava na bandeja. Chame uma ambulância, disse Eduardo. Não, respondeu Estela, recuperando o foco. Eu não vou a lugar nenhum. Lívia se ajoelhou diante dela. A senhora precisa ser examinada. Na sua clínica particular? Estela perguntou, olhando diretamente para ela. A cor desapareceu do rosto de Lívia. Eduardo percebeu. Que clínica? Ninguém respondeu imediatamente. Estela apoiou as duas mãos na mesa e levantou-se com cuidado, recusando a ajuda do filho. A tontura passava, mas deixara atrás de si um rastro útil. Caetano estava pálido, embora não parecesse assustado com a crise, e sim com a possibilidade de que o jantar terminasse antes de certa conversa. Por outro lado, mantinha os olhos presos à cartela, como se a cartela confirmasse um medo antigo. Estela caminhou até a sala contígua e sentou-se no sofá, decidida a ouvir o que cada um faria quando acreditasse que ela estava fraca. Eduardo foi atrás da esposa antes de seguir a mãe. A discussão começou baixa no corredor, mas as portas abertas deixaram escapar cada palavra. Eu vi as mensagens no seu computador, disse ele. Você marcou uma avaliação neurológica para minha mãe sem falar comigo. Lívia respondeu num tom que tentava permanecer estável. Porque não sei em quem confiar dentro da equipe dela. Nem em mim, principalmente em você, quando se trata da sua mãe. Você não investiga, você protege. E às vezes proteger significa não enxergar. Eduardo demorou a responder, e Estela imaginou o rosto dele endurecendo. Também encontrei o nome de uma clínica de internação. É uma unidade de avaliação independente. Você escreveu que faria isso mesmo contra a vontade dela. Lívia soltou o ar devagar. Você leu uma frase sem o contexto. Estela sentiu o peso dessas palavras, como se fossem dirigidas a ela. Caetano entrou na sala e sentou-se na poltrona oposta, usando uma preocupação quase fraterna. Eu não quero alimentar conflitos, mas isso pode ter implicações sobre o controle das suas ações. Se alguém obtiver um laudo questionando sua capacidade, as decisões do grupo podem ser suspensas. Ela olhou para ele. Você parece muito bem informado. Caetano sustentou o olhar. É meu dever prever riscos. Ou oportunidades, respondeu ela. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso dele desapareceu. Às 22h15, quando ninguém mais fingia que aquele era apenas um jantar de família, Estela pediu que todos voltassem à mesa. Ela havia ligado discretamente para Dr. Álvaro enquanto descansava no lavabo.
e o advogado confirmara que a cláusula Aurora poderia ser ativada antes das 8 da manhã, desde que ela assinasse a declaração de afastamento voluntário e indicasse o período inicial de 15 dias. A cláusula fora criada 9 anos antes, depois de 2 sócios tentarem aproveitar a morte do marido para assumir o grupo. Eduardo conhecia a existência de um protocolo de emergência, mas nunca soubera quem controlaria as decisões durante o afastamento da presidente. Estela colocou a cartela do medicamento diante de si. A partir de amanhã ficarei afastada da presidência, anunciou. Eduardo abriu a boca, mas ela levantou a mão. Será por decisão minha. Vou passar por uma avaliação médica independente e, até a conclusão, não assinarei contratos nem participarei de votações. Lívia abaixou os olhos por um instante, como se tivesse recebido exatamente o que queria e, ao mesmo tempo, aquilo que mais temia. Caetano recuperou o sorriso. É a decisão mais prudente. Estela virou-se para ele. Ainda não terminei. O silêncio voltou à mesa. Dessa vez ninguém conseguiu escondê-lo. Durante minha ausência, o protocolo Aurora entrará em vigor, continuou Estela, observando os três como fazia antes de uma negociação difícil. Nenhuma transferência de ativos, mudança de diretoria ou operação acima de 5 milhões de reais poderá ser aprovada sem a autorização do Conselho de Supervisão. Eduardo franziu a testa. Presido esse conselho. Estela sustentou o olhar do filho e viu a surpresa transformar-se lentamente em ofensa. Não. Caetano mexeu os dedos sobre a mesa. Lívia permaneceu imóvel. Pessoa responsável será anunciada pelo Dr. Álvaro amanhã, disse Estela. Até lá, todos os acessos a registros médicos, contratos de saúde e agendas executivas serão preservados para a auditoria. Caetano foi o primeiro a reagir. A auditoria médica não faz parte do escopo financeiro. Agora faz, respondeu Estela. Lívia finalmente levantou o rosto e por um instante as duas mulheres se olharam. Havia medo nos olhos da nora, mas não o medo de perder dinheiro. Era o medo de ter chegado tarde demais. Ela compreendeu isso, embora ainda não pudesse decidir se aquela percepção era intuição ou desejo. Levantou-se, pegou a cartela e a guardou no bolso. Às 7, sairei desta casa por vontade própria. Eduardo se aproximou. Mãe, ninguém está tentando tirar sua liberdade. Estela abriu a porta da sala e respondeu sem se virar. É justamente isso que vamos descobrir. Às 7h10 da manhã, o carro preto deixou Estela diante da entrada lateral do Instituto Santa Augusta, uma clínica discreta em Higienópolis, que não mantinha contratos com o Grupo Vasconcelos. Ela desceu sem assessores, levando apenas uma bolsa, uma pasta azul e a cartela de comprimidos retirada da mesa na noite anterior. Lívia já a esperava no saguão, vestida com o mesmo casaco bege que usara no escritório, como se não tivesse dormido. Foi você quem escolheu este lugar? Perguntou Estela. Lívia assentiu. Aqui ninguém responde à empresa, ao Dr. Nogueira ou à família. A resposta poderia ser uma confissão ou uma garantia. Estela ainda não sabia. Antes que entrassem, Lívia tentou tocar seu braço, mas desistiu no meio do gesto. Eu deveria ter contado antes. Estela abriu a pasta e entregou à recepcionista os documentos assinados. Agora não é hora de contar. É hora de provar. Então seguiu pelo corredor branco sem olhar para trás, deixando Lívia diante de uma porta que, pela primeira vez, não podia atravessar com ela. Às 8 em ponto, os 9 integrantes do Conselho Executivo estavam reunidos no 42º andar, onde Eduardo ocupou a cadeira da mãe, sem que ninguém precisasse convidá-lo. A placa de bronze com o nome de Estela permanecia sobre a mesa, e ele a empurrou alguns centímetros antes de abrir a reunião. Caetano sentou-se à direita. Com uma pasta pronta e uma calma preparada havia tempo. Lívia permaneceu perto da janela, enquanto 2 conselheiros cochichavam sobre a saída da presidente. Eduardo começou a falar sobre continuidade administrativa. Mas Dr. Álvaro entrou acompanhado por uma auditora e carregando um envelope lacrado. Por determinação de Dona Estela Vasconcelos, a cláusula Aurora está oficialmente em vigor, anunciou. Eduardo ergueu o queixo. Eu conheço o protocolo. Assumo a presidência interina. O advogado retirou 3 folhas do envelope. Não exatamente. Álvaro explicou que, durante qualquer afastamento provocado por dúvida médica, risco de coação ou conflito familiar, nenhuma pessoa em linha direta de sucessão assumiria controle individual. Um conselho temporário validaria todas as decisões estratégicas.
Eduardo olhou para Lívia antes mesmo de ouvir o nome. A presidência desse conselho, concluiu Álvaro, foi atribuída a Lívia Sampaio Vasconcelos. Por alguns segundos, ninguém se moveu e Lívia pareceu tão surpresa quanto os demais. Ela deu um passo à frente, leu o documento e procurou o rosto do advogado. Ela nunca me falou sobre isso. Eduardo soltou uma risada curta. Claro que não. Caetano abaixou os olhos, escondendo uma reação rápida demais. Um conselheiro perguntou se a nomeação tinha validade e Álvaro respondeu que fora registrada 9 anos antes, revisada 2 vezes e confirmada na noite anterior. Eduardo se levantou. Minha mãe estava sob efeito de medicamentos quando assinou. Álvaro manteve a voz baixa. A cláusula original foi assinada quando ela estava saudável. Ontem, Dona Estela apenas acionou o mecanismo. Eduardo virou-se para Lívia. Você sabia que isso aconteceria? Não sabia, mas sabia da clínica, dos exames e do plano para afastá-la. Lívia sustentou o olhar dele. Eu sabia que sua mãe corria perigo. Caetano aproveitou a abertura. Talvez seja melhor suspender a reunião até entendermos o conflito de interesses. Lívia leu o artigo final e levantou o rosto. A reunião continua. E nenhum arquivo médico ou contrato ligado à saúde da diretoria será alterado, apagado ou transferido. A primeira prova chegou menos de 20 minutos depois, quando Caetano apresentou uma operação de crédito que, segundo ele, precisava ser aprovada antes do meio-dia para impedir a ruptura de fornecedores. O valor era de 186 milhões de reais, dividido entre 3 empresas de antecipação financeira e garantido por receitas futuras de 2 divisões lucrativas. Eduardo afirmou que Estela havia concordado em princípio na semana anterior. Caetano abriu gráficos, mostrou projeções e repetiu que qualquer atraso causaria quase 11 milhões em multas. Lívia ouviu até o fim e pediu os contratos de controle das empresas intermediárias. Caetano respondeu que os documentos ainda estavam em análise jurídica. Então não há aprovação, disse ela. Um conselheiro bateu a caneta na mesa. Você não pode paralisar o caixa por desconfiança pessoal. Lívia projetou na tela uma cadeia societária de 4 níveis, no fim da qual aparecia uma administradora registrada em nome de um antigo sócio de Caetano. Essa operação não protege o caixa. Ela transfere o controle dos recebíveis para uma empresa ligada ao diretor financeiro que pede urgência. Caetano afirmou que a estrutura era legal e temporária. Lívia fechou a pasta. Legal não significa aceitável. Está bloqueada até a auditoria completa. A reação do conselho foi imediata, porque aqueles homens toleravam dúvidas sobre saúde, mas não uma mulher recém-colocada no comando, interrompendo uma operação apresentada como inevitável. Caetano falou de quebra de confiança. 2 conselheiros exigiram votação, e Eduardo permaneceu em silêncio por tempo suficiente para dar permissão à revolta. Lívia esperou todos terminarem e utilizou o primeiro poder da cláusula Aurora, suspendendo por 72 horas qualquer decisão sobre antecipação de receitas, fornecedores médicos ou arquivos executivos. Você está usando a doença da minha mãe para assumir a empresa, disse Eduardo. Lívia não levantou a voz. Estou usando o protocolo que ela criou para impedir que alguém aproveite sua ausência. Quem impede você? A pergunta ficou entre os dois, íntima demais para uma sala cheia. Os registros, a auditoria e o fato de que todas as minhas decisões ficarão documentadas. Caetano observou que transparência seria essencial, sobretudo porque Lívia procurara uma clínica sem informar a família. Os rostos se viraram para ela. Eduardo não pareceu surpreso, apenas mais distante. Lívia compreendeu que Caetano já preparava a versão pública da história e que cada gesto de proteção seria apresentado como tentativa de tomar o poder. No instituto, Estela passava por uma avaliação de memória quando a médica colocou diante dela cartões com números, objetos e horários. Ela respondeu quase tudo sem dificuldade, mas hesitou ao recordar o momento exato da segunda crise. Enquanto a médica anotava, Estela percebeu que Caetano estivera presente nas 3 ocasiões. Na primeira, chegara ao escritório com café e documentos pouco depois da tontura. Na segunda, insistira para que ela descansasse numa sala privada. Na terceira, chamara o Dr. Nogueira antes que alguém mencionasse um médico. A repetição não provava culpa, mas destruía a ideia de coincidência. Depois do exame, doutora Marina perguntou quem organizava os medicamentos.
Estela explicou que a governanta separava as doses a partir das prescrições atualizadas pela equipe da família, enquanto o setor administrativo do grupo controlava os contratos. Quem tem acesso a esse setor? Muita gente. Os nomes surgiram em sua mente numa ordem desconfortável. Caetano aprovava despesas. Eduardo supervisionava contratos. Lívia não tinha cargo formal até aquela manhã. Ao sair, Estela encontrou uma mensagem de Álvaro, informando que Eduardo reagira mal à nomeação. Ela desligou a tela sem responder, porque reconhecer que o plano feria seu filho não significava saber como interrompê-lo sem alertar a pessoa errada. Lívia deixou a reunião apenas quando recebeu acesso ao servidor reservado da presidência e passou 2 horas ao lado da auditora, examinando históricos que quase ninguém sabia existir. As mudanças nos contratos médicos pareciam rotineiras, até que uma sequência revelou um padrão. Em 4 noites, sempre depois das 22 horas, o perfil mestre da diretoria financeira abrira os registros de saúde de Estela, consultara prescrições e baixara relatórios sobre episódios de confusão. O perfil estava vinculado à autorização de Caetano, embora pudesse ser usado por 3 funcionários. Lívia copiou os registros para um dispositivo protegido e ligou para Dr. Nogueira. Confirmou que aprovara uma substituição de fabricante, mas não lembrava quem solicitara a revisão. A requisição chegou pelo sistema e tinha o selo correto. O senhor verificou a origem, houve uma pausa. Não havia motivo para desconfiar. Lívia olhou pela parede de vidro e viu Caetano conversando com 2 conselheiros. Agora, antes de desligar, perguntou se a nova apresentação poderia alterar os efeitos do tratamento. Nogueira respondeu que, em princípio, não, mas prometeu conferir o lote. A expressão "em princípio" permaneceu quando uma assistente apareceu à porta, pálida, dizendo que precisava falar sem deixar registro. A mulher se chamava Joana e trabalhava havia 7 anos na agenda da presidência. Sentou-se na ponta da cadeira, mantendo a bolsa no colo, e contou que, nos últimos 2 meses, recebera 3 ordens para antecipar reuniões importantes de Estela para o período da tarde. Solicitações vinham do gabinete financeiro com a justificativa de acomodar investidores estrangeiros, embora nenhum encontro envolvesse pessoas de fora do país. Joana obedecera porque as mensagens apareciam como autorizadas pela própria presidente. Dona Estela nunca aprovou essas mudanças. Eu percebi quando ela perguntou por que a reunião com o comitê tinha sido marcada logo depois do almoço. Lívia pediu cópias e Joana retirou da bolsa folhas impressas que guardara por medo de ser responsabilizada. Em 2 delas, o usuário que confirmava as alterações terminava com as mesmas iniciais da diretoria financeira. Antes de sair, Joana perguntou se Estela estava realmente perdendo a memória. Eu ainda não sei o que está acontecendo com ela. Quem precisa que todos acreditem nisso. Quando ficou sozinha, Lívia alinhou as folhas ao lado dos registros do servidor. A operação financeira, os medicamentos e os horários alterados não formavam ainda uma prova completa, mas já pertenciam à mesma sombra. Eduardo entrou sem bater pouco depois das 4 da tarde e colocou sobre a mesa uma impressão das mensagens entre Lívia e a clínica. Ele não gritava, e isso tornava a distância entre os 2 mais difícil de atravessar. Você escreveu que talvez fosse necessário mantê-la internada por 15 dias. Lívia recolheu os documentos da auditoria antes que ele pudesse vê-los, porque 15 dias longe da equipe habitual permitiriam observar se os sintomas continuavam. Então você admite que planejou isso. Tentei proteger sua mãe. Eduardo apontou para a cadeira de Estela. Protegê-la de quem? Lívia olhou para os funcionários que passavam do outro lado do vidro e soube que qualquer resposta poderia chegar a Caetano antes da noite. Ainda não posso dizer. Eduardo ficou imóvel. Você prefere que eu pense que é você? Prefiro que você me odeie por alguns dias a entregar uma suspeita sem prova e colocar sua mãe em risco. Ou a mão pelo rosto. Nossa vida não pode funcionar assim. Quando Estela estiver segura, eu conto tudo. Eduardo pegou as mensagens de volta. É lá, não volte para o apartamento. A decisão saiu baixa, definitiva. Lívia retirou a aliança por um instante, apertou-a entre os dedos e tornou a colocá-la. Vou buscar minhas coisas depois que terminar aqui. No instituto, Estela recebeu a ligação de Eduardo ao anoitecer.
e ouviu o filho dizer que Lívia assumira o conselho, bloqueara uma operação de Caetano e se recusara a explicar a internação. Ele falava com a respiração curta, tentando organizar a própria humilhação em frases lógicas. A senhora confiou nela mais do que em mim. Ela olhou pela janela, onde a cidade começava a acender suas luzes, e percebeu que qualquer resposta honesta revelaria o objetivo da cláusula. Eu confiei no mecanismo, não numa pessoa. Eduardo interpretou aquilo como defesa fria e desligou. Estela continuou segurando o telefone. Quis ligar para Lívia e dizer que sabia que ela escondia algo para protegê-la. Mas a nora talvez fosse inocente de uma acusação e culpada de outra. O silêncio de Lívia estava destruindo o casamento. O silêncio de Estela ajudava. Ainda assim, se interrompesse tudo, Caetano ou qualquer outro envolvido teria tempo para apagar registros e alinhar testemunhos. Ela fechou os olhos e lembrou a expressão do sobrinho depois de cada tontura. Cuidadoso demais, informado demais, pronto demais. Pela primeira vez, perguntou se o perigo estava no lugar para onde todos olhavam ou ao lado de quem fingia ajudá-la. Às 9h40, Lívia entrou no apartamento onde vivera com Eduardo por 6 anos e encontrou 2 malas abertas sobre a cama. Ele deixara separadas algumas roupas, documentos e o carregador que ela sempre esquecia nas viagens. O cuidado daquele gesto tornou a expulsão mais difícil do que uma discussão. Lívia colocou o necessário nas malas e deixou o restante no armário, recusando-se a transformar uma noite em sentença definitiva. Quando voltou à sala, Eduardo estava junto à janela, ainda de terno. Caetano convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Vai pedir sua destituição. Lívia segurou a alça da mala. Eu imaginei. Você poderia impedir tudo contando a verdade. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de abri-la. A verdade não vale nada quando é contada cedo demais para a pessoa errada. Eduardo se virou. E eu sou a pessoa errada? Lívia olhou para o homem com quem dividira 6 anos e percebeu que não havia resposta capaz de preservá-los naquela noite. Eu ainda estou tentando descobrir. Depois saiu sem bater a porta. No elevador, recebeu uma mensagem da auditora. O perfil ligado a Caetano tentara acessar novamente os registros médicos de Estela, 3 minutos depois de convocar a reunião. Lívia leu o horário e compreendeu que perdera a casa no mesmo dia em que encontrara a primeira prova de que talvez estivesse certa. Às 6h20 da manhã, o primeiro carro de imprensa já estava parado diante do edifício onde Lívia passara a noite. Às 6h40 havia 4. Às 7h05, a manchete ocupava a página inicial de 3 portais financeiros e de 2 sites de celebridades. Nora de Estela Vasconcelos planejou internação e assumiu o controle do grupo. A matéria não apresentava uma única mentira completa, e talvez por isso fosse tão eficiente. Dizia que Lívia procurara uma clínica sem comunicar à família, que discutira a possibilidade de manter Estela internada contra a vontade, e que poucas horas depois assumira a presidência do conselho criado para controlar a empresa. Não mencionava os registros médicos alterados, as mudanças de agenda, a operação de 186 milhões de reais, nem o perfil ligado à diretoria financeira. Quando Lívia atravessou o saguão, os repórteres avançaram com microfones e câmeras. A senhora tentou declarar sua sogra incapaz? Vai devolver o controle da empresa? Seu casamento acabou por causa da cláusula Aurora? Ela continuou andando, mas uma pergunta fez diminuir o passo. Dona Estela sabia que seria internada? Lívia olhou para a lente mais próxima e respondeu apenas. Dona Estela entrou na clínica por decisão própria. O trecho foi publicado sem a última palavra. 42º andar, Caetano já presidia uma reunião informal com 5 conselheiros quando Lívia chegou. Sobre a mesa havia cópias da reportagem, impressões das mensagens enviadas à clínica e um pedido de votação extraordinária marcado para as 11 horas. Eduardo estava de pé junto à janela, o rosto sem descanso e o telefone vibrando sem parar. Quando Lívia entrou, ninguém lhe ofereceu lugar. Você vazou isso? Perguntou ela, olhando diretamente para Caetano. Ele abriu as mãos. A imprensa descobriu documentos que circulavam entre muitas pessoas. Documentos que só 3 perfis podiam acessar. Então talvez você devesse investigar melhor sua própria equipe. Um dos conselheiros exigiu explicações sobre o áudio mencionado na matéria. Lívia percebeu a palavra antes de vê-lo. Áudio. Até aquela manhã,
Apenas Eduardo sabia da frase que encontrara nas mensagens, mas nenhum deles mencionara uma gravação. Caetano colocou um pendrive sobre a mesa. Recebi isto de uma fonte interna preocupada com a integridade do grupo. Lívia não tocou no objeto. Que fonte? Alguém que ainda entende a diferença entre proteção e sequestro de poder. Eduardo fechou os olhos por um instante, como se a palavra sequestro tivesse atingido um lugar antigo dentro dele. A gravação durava 23 segundos. A voz de Lívia surgia nítida, falando ao telefone no escritório de Eduardo. Se ela continuar recusando, eu vou interná-la mesmo contra a vontade dela. Não temos mais 48 horas. Eduardo não pode saber ainda. Depois, silêncio. O arquivo terminava exatamente antes de ela dizer que a equipe médica habitual poderia estar comprometida e que a única maneira de avaliar Estela com segurança seria afastá-la por alguns dias das pessoas que controlavam seus medicamentos. Lívia pediu para ouvir novamente e observou o contador. Isso foi cortado. Caetano inclinou-se na cadeira. A frase não foi inventada. O sentido foi. Então nos deu o arquivo completo. Lívia respondeu que não o possuía, pois a conversa ocorrera no telefone da médica. Eduardo virou-se para ela. Você nem sabia que estava sendo gravada. Não, mas alguém dentro do meu escritório sabia. A frase saiu quase como uma acusação contra a própria casa. Caetano sugeriu que o sistema de segurança talvez tivesse captado a ligação por engano, embora todos soubessem que o áudio daquela sala não era gravado. Lívia percebeu então o erro que ele acabara de cometer. Caetano sabia onde a conversa ocorrera, detalhe que não aparecia na matéria nem no arquivo. Ela não o confrontou, guardou a informação e pediu que a auditora verificasse o histórico de dispositivos conectados ao sistema de conferência do escritório de Eduardo. Enquanto o conselho se dispersava até a votação, Caetano permaneceu na sala e observou Lívia recolher os documentos. Você poderia evitar tudo isso, disse ele. Bastaria admitir que passou dos limites e renunciar. Lívia fechou a pasta. Eu saio antes que a auditoria chegue às contas. O rosto dele não mudou, mas os dedos pararam sobre a mesa. Você está destruindo a família de Eduardo com uma obsessão. E você está usando a história do seu pai para justificar alguma coisa que ainda não teve coragem de dizer em voz alta. Por um segundo, a cordialidade desapareceu. Meu pai perdeu tudo porque sua sogra decidiu que ele era instável demais para continuar no negócio. E agora você quer provar que ela também é. Caetano levantou-se devagar. Eu quero que as regras sirvam para todos. Não. Você quer escolher quem escreve as regras. Quando ele saiu, esqueceu o pendrive sobre a mesa. Lívia o entregou à auditora sem tocá-lo novamente. No Instituto Santa Augusta, Estela terminava uma sequência de exames quando doutora Marina entrou com uma pasta fina e pediu que ela se sentasse. A médica não usou palavras dramáticas. Disse apenas que os resultados preliminares não mostravam sinais compatíveis com a deterioração cognitiva progressiva descrita em 2 relatórios anteriores. Pequenas oscilações de atenção, esperadas em alguém submetido a estresse e alteração medicamentosa, mas nada que justificasse a conclusão de incapacidade iminente. Então alguém errou, disse Estela. Marina colocou 2 folhas lado a lado. Ou alguém descreveu seus episódios de forma muito mais grave do que eles apareceram nos testes. Um dos relatórios internos afirmava que Estela perdera noção de tempo por quase 20 minutos durante uma reunião. Ela lembrava daquele dia. Ficara confusa por menos de 2 minutos, depois retomara a apresentação. O documento também dizia que ela precisara ser conduzida para fora da sala, quando na verdade Caetano a convencera a descansar em seu gabinete. Quem assinou isto? A médica apontou o nome de Dr. Nogueira, mas a assinatura digital fora anexada por um sistema corporativo. Estela pediu o telefone. Queria voltar ao prédio imediatamente. Marina a impediu com uma pergunta simples. Se a senhora aparecer agora, quem está alterando esses registros terá medo ou terá tempo? Ela caminhou até a janela e viu o reflexo de seu próprio rosto sobre a cidade. Durante décadas, acreditara que controle significava permanecer presente, conhecer cada voto e impedir que os outros agissem sem sua autorização. Agora descobria que a ausência também podia revelar coisas, embora cobrasse um preço que começava a parecer alto demais. Dr. Álvaro havia enviado uma cópia da reportagem e informado que Eduardo convocara a votação. Ela ligou para Lívia, mas foi a médica quem atendeu,
porque a nora estava numa reunião fechada. Não divulgue os resultados ainda, pediu Lívia quando retornou a chamada alguns minutos depois. Caetano está tentando concluir algo. Se souber que a senhora está bem, vai recuar e apagar o restante. Estela apertou o telefone. Meu filho está prestes a afastar você, e você ainda quer esperar? Do outro lado, houve uma pausa curta. Quero que a senhora saia daí com sua liberdade protegida, não apenas com uma reputação recuperada por algumas horas. Ela fechou os olhos. Você está me pedindo para assistir enquanto meu filho destrói o próprio casamento. Lívia respondeu num tom mais baixo. Estou pedindo que não deixe quem começou isso terminar escondido. A ligação terminou, mas as palavras permaneceram no quarto. Estela sentou-se na poltrona e lembrou do dia em que escolhera Lívia para a cláusula Aurora, 9 anos antes. A jovem ainda não era sua nora, apenas uma advogada recém-contratada que se recusara a alterar uma ata para proteger um diretor influente. Estela não confiara nela por afeto, e Lívia aceitara perder uma promoção para não assinar uma mentira. Naquela época, Eduardo dizia admirar essa rigidez. Agora a mesma qualidade parecia insuportável quando era exercida contra ele. Ela abriu uma mensagem e escreveu ao filho que os exames continuavam, sem revelar resultados. Apagou outra frase antes de enviar. Queria dizer que ele devia confiar na esposa, mas sabia que não podia pedir uma fé que ela própria substituíra por um teste silencioso. Se Lívia fosse inocente, Estela havia permitido que ela carregasse sozinha uma acusação criada pela família. Se fosse culpada, a nomeação para o conselho ainda seria o maior erro de sua vida. Em ambos os casos, a responsabilidade começava nela. Pouco antes das 10, Eduardo recebeu um e-mail anônimo com o áudio completo identificado como gravação interna. O arquivo, porém, tinha apenas os mesmos 23 segundos apresentados por Caetano. E vinha acompanhado de uma minuta jurídica solicitando a limitação temporária das decisões de Estela. A data do documento chamou sua atenção. Fora criado 4 dias antes da conversa de Lívia com a médica. Eduardo leu 3 vezes, tentando entender por que alguém prepararia um pedido de restrição antes de existir a suposta ameaça de internação. Procurou o histórico do arquivo e encontrou apenas um código de departamento, sem nome de autor. Quando mostrou a Caetano, o primo disse que o setor jurídico costumava preparar documentos preventivos. Preventivos para uma situação que ninguém conhecia. Sua mãe vinha apresentando sintomas. Você sabia que ela seria afastada? Caetano deu de ombros. Todos sabiam que isso acabaria acontecendo. Eduardo observou a resposta, mas o medo falou antes da dúvida. O que importava, repetiu para si, era que Lívia realmente planejara internar Estela sem consultá-lo. Qualquer outra irregularidade poderia ser investigada depois. Essa ordem de prioridades parecia razoável, enquanto ele evitava admitir que talvez tivesse medo de descobrir que a mulher em quem confiava estava certa. Ao meio-dia, a entrada do prédio estava cercada por câmeras, e a imagem de Lívia sendo empurrada por perguntas circulava nas redes com legendas que a chamavam de oportunista, golpista e caçadora de herança. Uma fotografia antiga do casamento foi usada ao lado de uma estimativa exagerada da fortuna de Estela. Pessoas que nunca haviam entrado numa reunião do grupo escreviam que a nora esperara 6 anos para tomar o poder. O telefone de Lívia recebia ameaças, insultos e mensagens de conhecidos pedindo que ela explicasse a verdade em público. Ela desligou as notificações e voltou aos documentos. A auditora confirmou que um dispositivo externo fora conectado ao sistema de conferência do escritório de Eduardo na tarde da gravação. O aparelho havia usado uma credencial temporária emitida pela diretoria financeira. Isso ainda não provava que Caetano gravara ou cortara a ligação, mas o colocava próximo demais do arquivo. Antes que Lívia pudesse solicitar a preservação completa dos acessos, recebeu a convocação oficial para a reunião. O pedido era direto: suspensão imediata da presidência do Conselho Aurora por conflito de interesses, tentativa de controle indevido e risco reputacional. A sala estava cheia quando ela entrou. Além dos 9 conselheiros, havia 2 representantes jurídicos, a auditora e Dr. Álvaro. Eduardo ocupava a cadeira central, mas não parecia mais confortável nela. Caetano iniciou a exposição apresentando as notícias, o áudio
as mensagens para a clínica e a queda das ações ocorrida naquela manhã. Não falou da operação bloqueada nem da data anterior da minuta jurídica. Não estamos julgando intenções, disse. Estamos protegendo a empresa de uma concentração de poder construída sobre o afastamento da presidente. Lívia pediu a palavra e colocou na tela o histórico do perfil ligado à diretoria financeira, os acessos noturnos aos dados médicos e as alterações na agenda de Stella. Esses registros mostram que alguém acompanhava e possivelmente preparava os episódios usados para questionar a capacidade dela. Um conselheiro perguntou por que Lívia não entregara tudo às autoridades. Porque ainda estamos preservando a cadeia de provas. Outro perguntou pelo resultado dos exames independentes. Lívia respondeu que não podia divulgá-lo sem autorização de Stella. O murmúrio na sala se transformou em reprovação. Caetano sorriu como quem recebera o presente exato. Eduardo pediu que todos saíssem por 5 minutos, exceto Lívia. Quando a porta se fechou, ele colocou as 2 mãos sobre a mesa. Diga apenas uma coisa. Minha mãe está bem? Lívia respirou devagar. Os exames ainda estão em andamento. Isso não foi o que eu perguntei. E eu não tenho autorização para responder. Eduardo caminhou até ela. Eu sou filho dela, e justamente por isso, qualquer informação que eu entregue agora pode mudar o comportamento de quem está sendo investigado. Você ainda me trata como possível cúmplice. Eu trato todos como pessoas que podem, sem perceber, avisar a pessoa errada. Eduardo riu sem humor. Você perdeu nossa casa, seu nome está sendo destruído, e mesmo assim prefere um segredo. Lívia olhou para a aliança na mão dele. Não é um segredo, é uma proteção. Para quem? Ela demorou a responder. Para sua mãe. Eduardo se afastou e abriu a porta. Naquele gesto, Lívia entendeu que ele já havia feito a escolha antes de ouvir a votação. Conselheiros voltaram, e Dr. Álvaro leu o procedimento. Eram necessários 6 votos para suspender temporariamente a presidência do conselho. Caetano votou primeiro. Sim. 2 conselheiros ligados à divisão financeira acompanharam. Sim. Uma representante independente votou não, argumentando que os indícios de manipulação exigiam investigação antes de qualquer afastamento. O 5º voto foi sim, não. Restavam Eduardo e mais 2 membros. Um deles se absteve. O outro votou pela suspensão. O placar estava empatado em 4 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções, porque um dos integrantes participava remotamente e perdera a conexão. A decisão caiu sobre Eduardo. Ele manteve os olhos no documento, incapaz de olhar para a esposa. Meu voto é pela suspensão de Lívia até que os fatos sejam esclarecidos. A frase foi formal, quase limpa. Mesmo assim, apagou 6 anos de conversas na cozinha, viagens interrompidas por trabalho, promessas feitas sem testemunhas e uma casa onde as roupas dela ainda permaneciam no armário. Dr. Álvaro confirmou a decisão. Caetano fechou a pasta. Lívia retirou o crachá de acesso, colocou-o sobre a mesa e não pediu explicações. Quando saiu da sala, os funcionários fingiram olhar para os computadores, mas os reflexos nas paredes de vidro mostravam todos acompanhando seus passos. Joana se levantou como se quisesse dizer alguma coisa, porém Lívia apenas agradeceu com um movimento de cabeça. No elevador, a auditora entrou antes que as portas se fechassem e entregou discretamente um envelope. Dentro havia a confirmação de que a minuta para restringir os direitos de Stella fora criada no computador de um consultor ligado a Caetano, 4 dias antes da gravação. Havia também o registro de exclusão de um arquivo maior, com duração original de 2 minutos e 48 segundos. Conseguimos recuperar? Perguntou Lívia. Talvez, mas alguém tentou limpar o servidor há 20 minutos. O horário coincidia com o início da votação. Caetano acreditava que vencera e começara a apagar o caminho. Lívia guardou o envelope sob o casaco. Pela primeira vez naquele dia, não tentou impedir a sensação de perda. Deixou que ela ocupasse o espaço necessário, porque negar o que Eduardo fizera seria apenas outra forma de silêncio. Stella assistiu à votação por uma transmissão protegida enviada pelo advogado. Quando ouviu o voto do filho, desligou a tela antes que a reunião terminasse. Permaneceu sentada diante da janela, com as mãos apoiadas nos braços da poltrona e a pasta dos exames fechada sobre o colo. Doutora Marina entrou, mas não falou. Depois de alguns minutos, Stella abriu a pasta e assinou a autorização para divulgar os resultados na manhã seguinte. A senhora
Perguntou a médica. Ela olhou para a própria assinatura. Decidi que o teste terminou. O telefone vibrou com uma mensagem de Álvaro, informando que o servidor estava sendo limpo e que Lívia fora afastada. Estela respondeu que ninguém deveria anunciar sua saída da clínica ainda. Queria que Caetano acreditasse por mais algumas horas que a ausência dela continuava. A senhora tem certeza? Perguntou Marina. Ela ergueu o rosto. Não, mas já causei dano demais fingindo que certeza e controle são a mesma coisa. Às 5h17 da tarde, Lívia deixou o edifício pela garagem para evitar os repórteres. Colocou a mala no banco traseiro do carro e permaneceu alguns segundos com as mãos sobre o volante, sem ligar o motor. O telefone mostrou uma nova matéria. Filho de Estela vota contra a própria esposa. Abaixo, uma fotografia de Eduardo entrando no prédio parecia transformar o fim de um casamento em conteúdo de mercado. Lívia retirou a aliança, observou a marca clara deixada no dedo e a colocou dentro do bolso interno da bolsa. Não a jogou fora. Ainda não. Então abriu o envelope da auditora mais uma vez e leu a duração do arquivo apagado. 2 minutos e 48 segundos. Alguém possuíra a conversa inteira, escolhera 23 segundos e construíra uma condenação. Quando o celular tocou, o nome de Estela apareceu na tela. Lívia atendeu, mas nenhuma das duas falou imediatamente. Por fim, Estela disse: "Amanhã eu volto." Lívia fechou os olhos. "Então volte preparada, porque hoje sua família escolheu um lado." Ela respondeu com uma calma que já não escondia dúvida alguma. "Amanhã eles vão descobrir o que escolheram." Às 9h20 da manhã, a sala do conselho estava cheia. Caetano ocupara a cadeira central com uma pasta cinza e 2 advogados ao lado, enquanto Eduardo permanecia perto da janela, usando o mesmo terno da véspera, e o rosto de quem passara a noite, tentando transformar culpa em lógica. Lívia não tinha mais crachá ou cargo, mas Dr. Álvaro garantira sua entrada como parte interessada na investigação. Ela se sentou no último lugar da mesa, sem tentar recuperar a posição retirada. Do lado de fora, jornalistas aguardavam uma declaração sobre a suposta incapacidade de Estela. Dentro da sala, Caetano abriu a reunião e apresentou o pedido preparado havia semanas. Suspensão definitiva dos poderes da presidente, nomeação de uma administração provisória e reconhecimento formal de que Lívia usara a saúde da sogra para assumir o controle. "Hoje não estamos decidindo apenas quem comanda uma empresa", disse ele. "Estamos decidindo se uma família pode ser sequestrada por alguém que entrou nela por casamento." A frase encontrou Eduardo em silêncio. Caetano projetou os relatórios médicos antigos, imagens de Estela, sendo amparada após as crises e os 23 segundos da ligação de Lívia. Tiu cada elemento devagar, como se a acumulação pudesse substituir a prova que faltava. Em seguida, apresentou a minuta jurídica criada antes da conversa telefônica, alegando que era um documento preventivo diante do agravamento dos sintomas. O conselheiro perguntou por que a diretoria financeira tivera acesso a informações médicas tão detalhadas. Caetano respondeu que o grupo pagava os contratos de saúde da alta administração e sua equipe precisava validar despesas. Lívia observou que ele não mencionava as 4 consultas noturnas ao prontuário, nem a tentativa de apagar o arquivo completo durante a votação anterior. Quando Álvaro pediu que a auditoria fosse ouvida antes da decisão, Caetano recusou. "A presidência está sem comando, as ações caíram 7% e nossos parceiros exigem estabilidade." Ele acreditava que a velocidade ainda estava a seu favor. Foi nesse momento que a porta se abriu. Estela entrou sem auxílio, usando um conjunto azul escuro e carregando a pasta levada ao instituto. Doutora Marina caminhava à sua direita. O silêncio que se formou não tinha o peso da doença, mas o da presença. Caetano foi o primeiro a recuperar a voz. "A senhora não deveria estar aqui." Estela colocou a bolsa sobre a mesa. "Durante 3 dias, todos repetiram que eu não sabia o que deveria fazer. É justo vir ouvir de perto." Eduardo avançou um passo, mas ela não abriu os braços. Lívia permaneceu sentada. Estela olhou para a cadeira central. "Saia do meu lugar." Caetano hesitou. "A votação ainda não terminou." "Então demonstre que respeita a mulher cuja capacidade está tentando retirar." Ele se levantou lentamente. Ela sentou-se e pediu que Marina distribuísse os resultados preliminares. As folhas mostravam desempenho cognitivo compatível com sua idade, ausência de deterioração progressiva e indícios de que parte dos episódios
podia estar relacionada a alterações de medicação e estresse induzido. Ou que Estela apresentara oscilações de atenção, mas nenhum dado justificava o diagnóstico grave dos documentos internos. Os níveis de uma substância sedativa estavam acima do esperado para a dose prescrita, e o lote entregue à casa não correspondia integralmente ao lote descrito no sistema. Caetano interrompeu. Isso prova erro de farmácia, não manipulação. Marina concordou que a origem ainda precisava ser investigada, mas acrescentou que as crises cessaram quando Estela deixou de usar as cápsulas fornecidas pela equipe habitual. A presidente girou a cartela sobre a mesa. Esta foi a última dose que tentaram me dar. Dr. Nogueira, conectado por vídeo, confirmou que aprovara uma substituição de fabricante pelo sistema, porém jamais falara diretamente com a farmácia. A requisição chegou com autenticação válida. Álvaro projetou o histórico de acessos. A solicitação partira de um perfil administrado pela diretoria financeira. Caetano respondeu que 3 funcionários utilizavam a credencial. Ela inclinou a cabeça. E todos os 3 estavam subordinados a você. Caetano afirmou que nenhum registro provava sua participação pessoal, apenas falhas de segurança exploráveis por qualquer funcionário. Ela não contestou de imediato. Abriu a pasta azul e retirou uma cópia da cláusula Aurora. Antes de falarmos sobre seus acessos, falaremos sobre a minha decisão. Contou que ouvira Lívia atrás da porta, na noite em que tudo começara, e repetiu a frase sobre a internação contra sua vontade. Eduardo olhou para a mãe. A senhora sabia? Estela assentiu. Ouvi cada palavra que vocês usaram depois para condená-la. Caetano aproveitou. Então confirma que Lívia planejava interná-la. Estela voltou os olhos para ele. Confirmo que ouvi uma frase incompleta e escolhi observar. Revelou que ativara pessoalmente o protocolo Aurora, entrara no instituto por vontade própria e mantivera os resultados em sigilo para descobrir quem transformaria sua ausência em perda definitiva de poder. Eu não fui derrubada. Eu construí a queda e esperei para ver quem correria para ocupar o espaço. A revelação percorreu a sala. Alguns conselheiros evitaram o olhar de Estela. Outros folhearam os documentos como se pudessem apagar os votos anteriores. Eduardo permaneceu parado. Por que não me contou? Estela respondeu sem suavizar. E você teria tentado me proteger impedindo que qualquer pessoa chegasse perto de mim, e a pessoa que eu precisava observar estava dentro da família. Eduardo olhou para Lívia. Ela sabia? Não sobre a cláusula nem sobre meu plano completo. Estela respirou antes de continuar. Lívia cometeu erros, escondeu informações, decidiu por mim antes de conversar comigo e acreditou que podia controlar o risco sozinha, mas não assumiu o conselho por ambição. Fui eu quem colocou esse peso sobre ela. A frase não devolveu o que fora destruído, porém retirou da acusação seu centro mais conveniente. Álvaro autorizou Lívia a apresentar os dados preservados antes da suspensão. Ela se levantou e conectou um dispositivo ao sistema. Na tela apareceu a linha do tempo dos últimos 62 dias. Primeiro vieram as alterações de agenda. 3 reuniões estratégicas movidas para horários posteriores aos medicamentos, todas autorizadas por uma credencial da diretoria financeira. Depois, os acessos noturnos aos relatórios médicos, sempre anteriores às reuniões em que Caetano sugerira que Estela descansasse ou delegasse decisões, ida a troca do fornecedor das cápsulas, validada pelo mesmo perfil mestre. Nenhum desses elementos, isoladamente, seria suficiente, explicou Lívia. Juntos, mostram um padrão. Criar episódios, exagerá-los nos registros e produzir um histórico capaz de sustentar um pedido de restrição. Caetano chamou tudo de coincidência administrativa. Lívia mudou a imagem. A minuta jurídica surgira com data de 4 dias antes de sua ligação para a clínica. Este documento não foi resposta ao que eu disse. Ele já existia. Minha conversa não criou o plano. Foi usada para justificá-lo. Ela apresentou o registro do áudio. A gravação original tinha 2 minutos e 48 segundos. O trecho divulgado durava 23. A auditoria recuperara parte do conteúdo apagado a partir de uma cópia temporária. A voz de Lívia voltou a preencher a sala, mas continuou além da frase conhecida. Eduardo não pode saber ainda, porque vai confrontar a equipe, e se houver alguém alterando a medicação, essa pessoa apagará os registros. Eu não quero retirar a liberdade de Estela. Quero levá-la para um lugar onde ninguém ligado ao grupo
possa tocar nas prescrições. O áudio terminou com a médica perguntando se Lívia tinha certeza de que os sintomas não eram naturais, e ela respondendo que possuía apenas um padrão que precisava ser investigado. Eduardo abaixou o rosto. A frase usada para justificar seu voto continha, desde o início, a explicação que ele recusara esperar. Caetano disse que recebera o arquivo já cortado. Lívia mostrou o histórico do dispositivo externo usado no escritório de Eduardo. A credencial temporária fora emitida pelo gabinete financeiro, e o pedido de ativação trazia a assinatura digital de um consultor contratado por Caetano. Ele respondeu que o homem prestava serviços para várias áreas. A auditora mostrou então a tentativa de exclusão durante a votação, realizada a partir do computador da sala privativa de Caetano. Alguém poderia ter usado minha máquina, afirmou. Stella o observou. Você preparou uma explicação para cada peça antes de elas serem apresentadas. Isso é experiência ou antecipação? Pela primeira vez, Caetano perdeu a medida do silêncio. Porque eu sabia que vocês tentariam transformar tudo numa vingança contra mim. O pronome escapou. Não disse contra a diretoria, disse contra mim. Stella perguntou por que ele precisava que ela fosse considerada incapaz. Caetano olhou ao redor, procurando uma saída jurídica, mas o rosto começou a revelar o homem escondido sob anos de disciplina. Meu pai construiu metade desta empresa, e a senhora o expulsou quando ele questionou suas decisões. O pai de Caetano, Renato, fora seu cunhado e sócio, até que dívidas pessoais e assinaturas sem autorização colocaram o grupo em risco. Stella o afatara, mas permitira que a família resumisse tudo a uma fraqueza emocional, porque essa versão protegia o nome Vasconcelos. Caetano crescera ouvindo que o pai fora declarado instável para que Stella tomasse suas ações. A senhora usou a saúde dele para roubar o que era nosso, continuou. Eu só queria que as mesmas regras voltassem para a senhora. Stella apoiou as mãos na mesa. Então decidiu fabricar em mim a fragilidade que acredita ter sido fabricada nele. Caetano respondeu que nunca quis causar dano real, apenas evidências suficientes para obrigá-la a sair. Marina perguntou se ele compreendia que alterar ou facilitar mudanças de medicação podia ter consequências imprevisíveis. Caetano endureceu a voz. Eu não coloquei veneno em nada. Autorizei uma troca que deveria deixá-la mais lenta durante algumas reuniões. Era temporário. A admissão caiu na sala sem necessidade de tradução. Seu advogado tentou interrompê-lo, mas ele continuou, movido por anos que finalmente encontravam saída. Disse que Stella jamais lhe entregaria poder por mérito, que Eduardo sempre herdaria a empresa e que Lívia se tornara a nova favorita desde a cláusula Aurora. Todos falam de ética quando nasceram do lado certo da mesa. Stella o observou sem satisfação. Seu pai sofreu uma injustiça quando permitiu que a família o chamasse de incapaz, em vez de assumir publicamente os erros financeiros dele. Tegi a empresa e abandonei a verdade, mas uma injustiça não lhe dava o direito de criar outra. Caetano desviou os olhos, e a raiva que o sustentara começou a parecer uma herança mal cuidada. Eduardo levantou-se e pediu a palavra. Olhou primeiro para a mãe. Passei a vida dizendo que nunca permitiria que fizessem com a senhora o que fizeram com meu pai. Depois, voltou-se para Lívia. E usei esse medo para fazer exatamente isso com você. Peguei uma frase incompleta, recusei o contexto e transformei suspeita em sentença. Lívia não desviou o rosto, mas também não ofereceu alívio. Eduardo assumiu publicamente que votara pela suspensão da esposa sem revisar a origem da minuta, exigir o áudio completo ou considerar o acesso de Caetano aos dados. Minha decisão ajudou a apagar registros e deu tempo para esta tentativa de controle avançar. Eu não fui apenas enganado. Eu escolhi não escutar. Caetano riu com amargura. Agora pede desculpas porque sua mãe voltou para salvar todos. Eduardo respondeu. Não. Estou admitindo porque ela voltou e mostrou que ninguém aqui foi salvo das consequências. Stella determinou o afastamento imediato de Caetano, o bloqueio de seus acessos e o envio dos registros às autoridades competentes, mas recusou retomar o comando, como se nada tivesse acontecido. A cláusula Aurora continua ativa por mais 48 horas. Não confio numa empresa que muda de direção apenas porque uma mulher entrou por aquela porta. Nomeou uma comissão independente para preservar documentos e exigiu a revisão de todas as decisões tomadas durante sua ausência.
Depois olhou para Lívia. Sua suspensão está anulada, mas não vou pedir que reassuma hoje. Lívia compreendeu o que Stella oferecia. Não um prêmio, mas a devolução da escolha. Vou terminar a entrega das provas. Depois decidirei se ainda quero ocupar qualquer cadeira nesta mesa. Stella assentiu. Pela primeira vez, aceitou uma resposta que não podia controlar. Antes de seguir para o elevador, Lívia parou diante de Stella. Durante 3 dias, as duas haviam se protegido por meio de silêncios diferentes, e ambas sabiam agora o preço dessa escolha. A senhora confiou em mim ou apenas me testou? Perguntou Lívia. Stella demorou a responder. No começo, testei. Depois percebi que era eu quem precisava provar alguma coisa. Lívia assentiu, sem perdoá-la e sem se afastar por completo. Então não me peça gratidão por ter sobrevivido ao seu plano. Stella baixou os olhos. Não vou pedir. Quando a reunião terminou, Caetano foi conduzido a uma sala separada com seus advogados, repetindo que não pretendera machucar ninguém. Eduardo aproximou-se de Lívia no corredor, mas parou a dos passos. Posso falar com você? Ela segurava o envelope da auditoria contra o peito. Você já falou diante do conselho. Aquilo não foi suficiente. Não foi. Eduardo respirou. Eu quero consertar. Lívia o encarou com uma calma que doía mais do que qualquer acusação. Você ainda pensa que isso depende do que quer. Então passou por ele e seguiu até o elevador. Stella assistiu sem intervir. Havia armado a própria queda para descobrir quem desejava ocupar seu lugar. No fim, revelara algo maior. Não era apenas o poder da empresa que estava em risco, mas a maneira como todos naquela família escolhiam acreditar, amar e condenar antes de ouvir a verdade inteira. Depois que a verdade volta para casa na manhã seguinte, o nome de Caetano já não aparecia no sistema interno do Grupo Vasconcelos. Seu acesso aos arquivos financeiros, médicos e executivos fora bloqueado às 6h15, e uma equipe independente copiava cada registro antes que qualquer computador fosse retirado do prédio. Ele permaneceu afastado da diretoria enquanto os advogados analisavam as autorizações de acesso, as mudanças de fornecedor, a tentativa de exclusão do áudio e a operação de R$ 186 milhões. Nenhum comunicado o chamou de culpado antes da conclusão das investigações. Mas também ninguém fingiu que aquilo era apenas um conflito familiar. Stella exigiu que a empresa separasse responsabilidade de vingança. Ele responderá pelo que fez, não pelo que sentimos, disse diante do conselho. Caetano ouviu a decisão por videoconferência, sentado ao lado de 2 advogados, com o rosto mais cansado do que derrotado. Quando lhe perguntaram se queria falar, ele repetiu que nunca desejara colocar a vida da tia em risco. Stella respondeu sem elevar a voz. O perigo não deixa de existir porque você decidiu chamá-lo de temporário. Pela primeira vez, Caetano não encontrou uma justificativa pronta. A investigação reconstituiu o mecanismo em menos de 2 semanas. Um consultor contratado pela diretoria financeira solicitara a alteração do fornecedor de medicamentos usando uma credencial corporativa que Caetano tinha autoridade para liberar. A nova remessa continha uma dosagem diferente da registrada, suficiente para provocar sonolência, lentidão e episódios de desorientação em determinados horários, embora não houvesse prova de que Caetano conhecesse todos os riscos médicos. Pois, funcionários subordinados a ele mudaram reuniões estratégicas para o período em que Stella costumava apresentar maior cansaço. Relatórios internos exageraram a duração das crises, enquanto o áudio de Lívia foi cortado para transformar uma medida de proteção num plano de internação. A minuta destinada a restringir os poderes de Stella existia antes mesmo da conversa atrás da porta. A mesma estrutura financeira ligada a Caetano receberia parte dos recursos da operação bloqueada por Lívia, o que lhe daria influência sobre o caixa caso a presidente fosse afastada. Cada peça tinha uma explicação isolada. Juntas, revelavam uma arquitetura. Stella leu o relatório completo numa tarde silenciosa e entendeu que o sobrinho não criara tudo sozinho, mas construíra uma cultura em que várias pessoas obedeciam, sem perguntar, porque acreditavam estar protegendo o futuro da empresa. Ela também pediu que Dr. Álvaro abrisse os arquivos do passado, aqueles que ninguém consultava havia quase 20 anos. O caso de Renato, pai de Caetano, não era a história simples que a família repetira em jantares e enterros. Ele realmente assinara garantias sem autorização,
desviara recursos para cobrir dívidas pessoais e colocara 2 divisões do grupo em risco. Stella precisava afastá-lo. O erro veio depois. Para preservar o sobrenome Vasconcelos e evitar um escândalo, ela aceitara que os documentos descrevessem Renato como emocionalmente instável e incapaz de administrar pressão. Protegeu a empresa, mas retirou dele o direito de responder pelos atos verdadeiros, transformando uma fraude financeira numa vergonha sobre sua saúde. Caetano crescera ouvindo que o pai fora humilhado e roubado porque era fraco. Stella nunca corrigira a mentira, pois a mentira também a protegia. Diante do conselho, ela leu os registros e assumiu a própria responsabilidade. Eu não criei o crime de Caetano, mas ajudei a criar o silêncio onde ele aprendeu a chamá-lo de justiça. A declaração foi incluída na ata e enviada à família inteira. Não devolvia os anos perdidos, mas impedia que a versão conveniente continuasse sendo herdada. Caetano recebeu autorização para encontrar Stella uma única vez antes de deixar São Paulo para cumprir as determinações judiciais e colaborar com as investigações. O encontro aconteceu numa sala pequena do escritório de Álvaro, sem câmeras e sem membros do conselho. Ele chegou sem gravata e parecia mais jovem, como se o cargo tivesse escondido por anos o menino que aprendera a odiar antes de compreender. A senhora sabia que meu pai não era incapaz, disse. Stella confirmou, e deixou todos acreditarem. Deixei. Caetano apertou as mãos sobre a mesa. Então eu estava certo. Estava certo sobre a mentira e errado sobre o direito que pensou ter por causa dela. Ele desviou o rosto. Stella não lhe ofereceu perdão em troca de arrependimento, nem prometeu impedir as consequências. Disse apenas que financiaria uma revisão independente dos danos causados pelo antigo acordo de Renato e abriria um fundo para apoiar funcionários e familiares prejudicados por decisões médicas ou administrativas, tomadas sem consentimento. O fundo não comprará sua absolvição, explicou. E meu reconhecimento não apaga o que você fez comigo, com Lívia ou com esta empresa. Caetano permaneceu em silêncio. Antes de sair, disse que passara a vida acreditando que reparar uma injustiça significava fazer outra pessoa sentir a mesma perda. Ela respondeu que essa era a maneira mais eficiente de transformar dor em herança. Enquanto a investigação avançava, Stella recusou-se a reassumir a presidência executiva. Continuou como presidente do conselho, mas entregou a gestão diária a uma diretoria provisória escolhida por votação aberta e supervisionada por 3 membros independentes. Tratos médicos deixaram de ser administrados pela área financeira, e nenhum executivo poderia acessar prontuários sem autorização expressa do próprio paciente. Mudanças de medicamentos exigiriam confirmação direta entre médico, farmácia e pessoa atendida. A cláusula Aurora também foi reformulada. Stella compreendeu que um mecanismo criado para impedir abuso podia se tornar outro instrumento de controle se dependesse da vontade de uma única pessoa. Lívia foi convidada a voltar como presidente do Conselho de Supervisão, mas recusou o cargo na primeira reunião. Não aceito uma função cuja autoridade exista apenas porque alguém decidiu confiar em mim em segredo, disse. Se o conselho continuar, precisa de regras públicas, mandato limitado e possibilidade real de revisão. Stella não tentou convencê-la por afeto. Pediu que ela ajudasse a escrever o novo estatuto como consultora independente e submetesse cada poder à aprovação coletiva. Lívia aceitou por 6 meses, deixando claro que trabalharia pela estrutura, não pela família. Eduardo também deixou a posição de comando temporário. Não foi obrigado pelo conselho, mas apresentou a renúncia e pediu que sua decisão fosse registrada com os motivos completos. Admitiu que usara a experiência do pai como justificativa para agir sem verificar a origem das provas, que pressionara a esposa a revelar informações protegidas e que votara pela suspensão dela antes de exigir a recuperação do áudio. Durante as semanas seguintes, não procurou a imprensa para reconstruir a própria imagem e não tentou transformar o pedido de desculpas numa demonstração pública. Voltou ao apartamento vazio, guardou as roupas de Lívia, que ainda estavam no armário, e retirou da parede a fotografia do casamento, não para escondê-la. Percebeu que não tinha o direito de usar aquela imagem como prova de que ainda eram um casal. Enviou uma única mensagem. Disse que não pediria que ela voltasse
e que aceitaria qualquer decisão, mas estava disposto a responder todas as perguntas sem usar medo, família ou tradição como defesa. Lívia leu a mensagem e não respondeu naquela noite. Pela primeira vez, Eduardo entendeu que esperar não era uma estratégia para obter perdão. Era uma consequência. Ela procurou Lívia 3 dias depois, não no escritório, mas no pequeno apartamento alugado onde ela organizara caixas e documentos sobre uma mesa provisória. Levou a pasta azul, a mesma usada para entrar no instituto, e deixou-a fechada entre as duas. Não vim pedir que volte para Eduardo, disse. Nem para a empresa. Lívia serviu café e permaneceu em pé, apoiada na bancada. Estela contou quando escolhera seu nome para a cláusula Aurora, 9 anos antes, e como transformara a admiração em controle ao decidir testá-la sem consentimento. Eu disse a mim mesma que precisava descobrir em quem confiar. Na verdade, queria continuar decidindo como cada pessoa deveria provar seu valor. Lívia olhou para a pasta. A senhora me colocou no centro de uma guerra sem me dizer que existia. Sim. E deixou Eduardo acreditar que eu havia planejado tudo. Estela não desviou. Deixei. Pensei que ele faria perguntas antes de condenar você. Usei o casamento de vocês como parte de um teste que nenhum dos dois aceitou fazer. Confissão não veio acompanhada de explicação defensiva. Por isso, Lívia finalmente se sentou. Durante quase 1 hora, falaram sem interromper uma a outra. Lívia admitiu que também retirara de Estela o direito de participar da própria proteção quando marcou a avaliação e discutiu uma internação sem lhe contar tudo. Fizera isso porque temia que a sogra confrontasse a equipe cedo demais. Mas o medo não transformava sua decisão em consentimento. Eu estava tentando salvar sua liberdade enquanto decidia por você, reconheceu. Estela passou o dedo pela borda da xícara. Talvez tenha sido por isso que entendi você, mesmo quando não confiava. Duas perceberam que haviam usado a mesma linguagem de controle com intenções diferentes. Estela pediu desculpas sem exigir resposta. Lívia não disse que estava tudo bem, porque não estava. Poderiam começar de novo, desde que nenhuma delas chamasse silêncio de proteção, sem antes perguntar o que a outra queria. Quando Estela se levantou para sair, Lívia abriu a pasta azul e encontrou a cópia original da cláusula Aurora com seu nome escrito 9 anos antes. Abaixo, Estela acrescentara uma frase à mão. Confiança sem escolha é apenas outra forma de poder. Lívia guardou o documento, não como prova de perdão, mas como registro de que alguém finalmente aprendera a nomear o próprio erro. Os meses seguintes não produziram uma reconciliação rápida. Eduardo e Lívia se encontraram pela primeira vez num café longe da empresa, onde nenhum dos dois podia recorrer a documentos ou cargos para organizar a conversa. Ele não pediu que ela entendesse o trauma ligado ao pai, porque já havia usado essa explicação vezes demais. Disse apenas que transformara medo em autoridade e que a expulsara de casa para forçá-la a escolher entre o casamento e a segurança de Estela. Lívia contou o que sentira ao encontrar as malas prontas, não usando palavras grandes, mas descrevendo o carregador separado sobre a cama e as roupas escolhidas por ele, detalhes que mostravam como Eduardo conseguira cuidar dela enquanto a rejeitava. Ele ouviu sem corrigir a lembrança. No fim do encontro, não se abraçaram. Marcaram outro café para a semana seguinte. Depois vieram caminhadas curtas, almoços sem falar da empresa e uma sessão com uma terapeuta escolhida por ambos, sem participação da família. Eduardo aprendeu a fazer perguntas sem exigir respostas imediatas. Lívia aprendeu a dizer quando estava com medo, antes de transformar tudo num plano secreto. Ela não voltou ao apartamento durante 5 meses. Nesse período, Eduardo mudou para outro lugar e deixou que Lívia decidisse o destino da antiga casa. Quando finalmente entraram juntos para separar os objetos, encontraram a mesa onde haviam planejado viagens, discutido contratos e passado muitas noites em silêncio, acreditando que proximidade física bastava para manter uma relação. Lívia colocou a fotografia do casamento dentro de uma caixa, mas não a fechou. Não quero voltar para o que éramos, disse. Eduardo concordou. Eu também não. Decidiram vender o apartamento e, por enquanto, manter casas separadas. A escolha surpreendeu Estela, que durante anos confundira reconciliação com retorno à forma anterior, mas não fez perguntas. Meses depois, Eduardo e Lívia voltaram a usar as alianças, não como anúncio de que tudo estava resolvido,
mas como compromisso de continuar a conversa. Nenhum dos dois prometeu que o medo nunca voltaria. Prometeram apenas que ele não tomaria decisões sozinho. O novo Conselho de Proteção e Consentimento começou a funcionar no início do semestre seguinte. Lívia ajudou a criar regras que garantiam aos executivos e funcionários mais velhos acesso direto aos próprios prontuários, revisão independente de avaliações médicas e direito de escolher quem poderia receber informações sobre sua saúde. Eduardo trabalhou na separação entre patrimônio familiar e autoridade empresarial, enquanto Estela participou das reuniões sem ocupar automaticamente o centro. O fundo criado após a revisão do caso, Renato recebeu contribuições pessoais dela e recursos recuperados de contratos irregulares, mas foi administrado por uma organização externa para impedir que o gesto se tornasse propaganda. Caetano, afastado da empresa, aceitou um acordo de colaboração que não eliminava as acusações nem as perdas financeiras. Numa carta enviada meses depois, escreveu que ainda não sabia perdoar o passado, mas começava a entender que justiça não era o direito de repetir a violência com outro nome. Ela leu a carta uma vez e aguardou sem responder imediatamente. Aprendera que algumas respostas precisavam de tempo, mas não de silêncio eterno. Na tarde em que o novo estatuto seria assinado, Estela caminhou sozinha pelo corredor do 42º andar e parou diante da mesma porta de vidro onde ouvira a frase que iniciara tudo. Do outro lado, Lívia e Eduardo discutiam a última regra do documento, aquela que impedia qualquer membro da família de autorizar tratamento, acesso médico ou afastamento, sem participação direta da pessoa envolvida. As vozes chegavam abafadas, e Estela poderia ter permanecido ali, juntando pedaços e imaginando o restante. Em vez disso, levantou a mão e bateu 2 vezes. Lívia abriu a porta. Eduardo afastou uma cadeira para a mãe, mas Estela não se sentou imediatamente. Olhou para os dois, para o estatuto sobre a mesa e para a porta aberta atrás de si. Acho que esta porta não precisa mais ficar fechada, disse. Lívia sorriu de leve. Eduardo não tentou transformar o momento em promessa. Apenas esperou que a mãe entrasse por vontade própria. Na primeira vez, Estela ficou atrás daquela porta e quase perdeu sua família por causa de uma frase incompleta. Na segunda, ela entrou antes que o silêncio pudesse decidir por todos eles.